Atividade agrícola sustentável. Você já ouviu falar na agricultura regenerativa? Conheça uma propriedade catarinense que é referência nesse modelo conservacionista de produção no campo. Plantas alimentícias não convencionais. Hoje falaremos sobre o beldroegão, uma punk de folhas macias e saborosas e o melhor com alto teor de proteína, cálcio, ferro, magnésio e potássio. E tem também o Agro em Minha Vida. Na série especial do SC Agricultura, você vai conhecer a história do Bruno, do meio oeste catarinense. Ele é um dos agricultores responsáveis pelas boas safras de pêssego em Santa Catarina. Olá, sejam bem-vindos! Está no ar o SC Agricultura, o programa de TV nacional da EPAGRE. Santa Catarina é o terceiro maior produtor de pêssego do país. Além da quantidade, os pomares catarinenses se destacam pela qualidade da fruta, doce, resistente e com ótima aparência. Um desses fruticultores que capricham na lavoura é o Bruno, do município de Arroio 30. Vamos conhecer um pouco a história desse jovem produtor, contada por ele mesmo. É o quadro especial O Agro em Minha Vida. Olá pessoal, tudo certo? Me chamo Bruno Cividini, tenho 33 anos, morador de Arroio 30. A propriedade é 10 hectares. Meu pai faz 35 anos que trabalha com a cultura do pêssego. Eu trabalhei 3 anos numa loja agropecuária, aí voltei para casa como sou filho único. Comecei a tocar a propriedade. Aqui na propriedade nós trabalhamos com a cultura do pêssego, ameixa, nectarina, caqui, figo, erva mate, grãos, milho e trigo, cereal de inverno. Em 2016 eu fiz o curso Ação Jovem Rural, onde eu obtive um recurso de R$10.000, fiz uma plantação de caqui e adquiri uma roçadeira. Nos últimos anos aí vim investindo em novas variedades, novas culturas. Os conhecimentos que nós temos aí através de cursos presenciais realizados pela EPAGRE, dias de campo. Foi realizado recentemente 2 eventos aqui, um de erva mate e um de caqui. Eventos online também, sempre participando e em busca de conhecimento. Os técnicos da cidade que também estão seguindo aqui, visitando, trocando experiência, dando ideias. Trabalhar a sucessão familiar, preparando nossos jovens para sucederem sua propriedade e darem continuidade às atividades até então, é uma das prioridades e metas da EPAGRE. Trabalhar os nossos jovens para que eles possam suceder a propriedade com eficiência. E é isso que a EPAGRE vem feito desde 2016, já nos cursos jovens. E o exemplo aqui está o nosso jovem Bruno, que é o exemplo de outros do município, também participaram dos cursos e hoje estão aí na propriedade, com sua propriedade bem estruturada, tendo sua lucratividade, felizes com o que estão fazendo e dando continuidade à atividade agrícola. Eu acho que isso é o que é importante e nós nos sentimos como EPAGRE muito felizes em fazer isso. Além de buscar novos conhecimentos através dos cursos, eventos da EPAGRE, do estado, do município em geral, é interessante sempre estar empreendendo na propriedade, buscando novas fontes de renda aí para ter um bom retorno e ter uma vida tranquila. A agricultura vale a pena sim. Fiquei fora há alguns anos, voltei, porque eu acho que é um local que você, sabendo trabalhar, sabendo ter experiências aí, adquirindo experiência, você consegue ter um bom retorno. O que eu digo para os outros jovens, na nossa propriedade já aconteceu a sucessão familiar.
toda a propriedade sou eu que administro, claro, sempre trocando uma ideia com o meu pai. Eu acho que os jovens têm que sentar, conversar com os pais para ter essa liberdade. E então, muito se fala nessa questão da sucessão familiar, do jovem permanecer no campo. Mas não podemos esquecer que o jovem ou qualquer outra pessoa só fica no meio rural se realmente faturar, se tiver seu ganho próprio, se conseguir sobreviver, ele tem uma família para dar conta, ou seja, ele tem que ter nichos de mercado, encontrar situações de comercialização adequada para que ele possa ganhar dinheiro e permanecer no campo alimentando todos nós. Né? Eu sou muito feliz aqui, um lugar tranquilo, perto da cidade, fantástico. No próximo bloco, voltamos a falar das punks, as plantas alimentícias não convencionais. Chegou a vez de conhecer o beldroegão. E ainda hoje, práticas conservacionistas na produção agrícola. Entenda o que é a agricultura regenerativa. Fique com a gente, nós já voltamos. Beldroegão, beldroega grande, caruru manteiga ou Major Gomes. Seja lá qual for o nome popular mais comum, a punk que mostraremos hoje é uma das líderes em proteína, junto com a Ora Pronobis. Em muitos países no mundo, o beldroegão é uma verdura comum, fácil de ser encontrada, assim como alface, espinafre e rúcula. Costuma-se dizer que não tem tempo ruim para ele, já que é muito resistente ao calor, à seca e também à umidade e sombra. Conheça agora mais uma planta alimentícia não convencional que certamente vai ganhar espaço na sua mesa. Olá, eu sou Márcia Froza Dreschmer, extensionista social da IPAGRE. Trabalho no município de Rio das Antas e, eventualmente, em alguns momentos, venho trabalhar aqui no CETREV, onde nós trabalhamos com as punks. E hoje vamos apresentar para vocês uma planta muito importante, que é o Major Gomes, ou beldroegão, como é conhecida, algumas pessoas também chamam de erva gorda. Como extensionistas da IPAGRE, nós passamos a fazer um trabalho um pouco diferenciado com as famílias rurais. Estamos apresentando para elas o uso das punks. Punks são plantas alimentícias não convencionais. Outros autores também costumam chamar de plantas tradicionais. Nós, as extensionistas, acabamos definindo que punks são as espontâneas, as que são consideradas matos, né? Então, como a serralha, o dente de leão, mas são plantas tradicionais das hortas familiares, como, por exemplo, a azedinha. A azedinha é uma planta muito antiga cultivada nas hortas, então é uma planta tradicional. Então as duas nomenclaturas para nós são válidas, plantas tradicionais e plantas não convencionais. Mas hoje nós vamos conhecer um pouco melhor esta planta que é o beldroegão, né? Também conhecido como Major Gomes. É uma planta nativa do Brasil, ela costuma ocorrer desde o Brasil central até o Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Ela nasce espontânea nas hortas, nas lavouras. É uma planta bem nutritiva, ela é rica em cálcio, ferro, zinco, manganês. É uma das plantas que mais tem concentração de potássio e 21,85% de proteína. Então, para a alimentação, ela é bem importante, né, pela quantidade de proteína. A gente pode comer as folhas dela, como também essas flores e as sementinhas, a gente pode fazer uso da alimentação, bem tranquilo. Ela é de um sabor adocicado, ela é gostosa, ela é uma planta bem aceitável para o consumo. Podemos preparar suflês, tortas, pão, panquequinhas, podemos utilizar ela picada na salada.
em refogados, omeletes. É uma planta fácil de utilizar, fácil de cultivar, ela não é muito exigente em solo, qualquer cantinho da horta é possível cultivar. E ela é bem interessante, na minha horta ela não usa o meio do canteiro, ela usa sempre as bordas, ela nasce espontânea e eu deixo ela ali e vou fazendo a colheita. Então, como ela não é exigente, é bem tranquilo cultivar, fácil de colher, cortou para utilizar as folhas, ela logo brota, bem produtiva. Ela tem ela é bem interessante porque a raiz dela armazena bastante água, então ela tem uma raiz que armazena água, então ela resiste às secas. Essa planta, ela é tão especial, a gente aprendeu a gostar muito dela, e principalmente quando nós temos crianças aqui no CETREV que vêm para as oficinas de educação ambiental, a gente desafia eles a experimentarem as plantas. Essa é uma que eles gostam de experimentar, principalmente eles comem essas sementinhas aqui, que os relatos das agricultoras são de uma infância onde se comia as sementinhas do beldregão. E as crianças gostam, eles experimentam as folhas, ele é adocicado, ele tem um sabor bom. E a gente pode consumir tudo, as flores, as sementinhas, a parte das folhas. Então é uma planta apreciada, é uma planta que as pessoas depois vão para casa e passam a colocá-las na horta, trazem elas mais perto de casa. Lá na minha casa, por exemplo, ela faz parte da minha horta, parte das nossas vidas. É rápido para fazer uma receita e nutritiva e saborosa. Ela é uma planta que ela é mais a parte dela, é a parte nutritiva, né? Do que não é uma das plantas que se diz medicinal. A parte principal é a parte de nutrição. Substitui o espinafre, né? Bem tranquilo, quem não tem espinafre, e ela é muito mais fácil de cultivar, bem resistente. Como ela é resistente, é fácil ter na horta, fácil ter em casa. E concordam comigo? É uma planta linda, né? O beldregão também tem uma folha que a gente pode chamar ela de folha gordinha. Quando você abre a folha, ela tem um pouquinho de mucilagem. Olha, esse pouco de mucilagem aqui, que também é boa para o intestino. Pessoas que têm problemas de intestino, né? Podem fazer o uso da folha, né? Para trabalhar essa questão de melhorar o intestino, além de todas as outras propriedades nutricionais que essa planta tem e o sabor, né? O sabor dela é muito bom. A seguir, você vai aprender sobre um modelo de produção rural focado na conservação dos recursos naturais. É a agricultura regenerativa. Não perca depois do intervalo, até já! A agricultura é responsável por cerca de 1/3 das emissões de carbono no planeta. Além disso, quando praticada sem os devidos cuidados, algumas práticas agrícolas podem causar erosão e degradação do solo. A agricultura regenerativa é uma proposta que reúne um conjunto de práticas conservacionistas. Além de manter a fertilidade e saúde do solo, promove também benefícios para o meio ambiente, mais resiliência às famílias agricultoras frente às mudanças climáticas. Esse é o tema da reportagem. A agricultura regenerativa é reconstruir um ambiente de produção. Através da plantão e estruturação do solo, o ambiente se tornará supressor natural de pragas e doenças e um fornecedor de para as plantas. Promove a saúde animal e humana, preservando os recursos e a estabilidade do produtor. Tudo isso com tecnologia simples, barata e acessível para qualquer escala de propriedade. Em Faxinal dos Guedes, no oeste de Santa Catarina, a fazenda Banhado Verde vem se destacando. Com mais de 1.000 hectares, ela apresenta uma das melhores produtividades de grãos da região, com o uso bastante reduzido de insumos químicos. Nós fomos até a propriedade para bater um papo e entender melhor como é feito o manejo das lavouras por lá. Ela prima a cobertura permanente o tempo todo, um mulching substancioso na superfície do solo,
essa questão de captação de energia, né, potencializar esses processos, né, de energia, principalmente a energia solar, que é a principal fonte, o principal insumo nessa cultura, a rotação de culturas, sucessões bem trabalhadas. Então a gente foi tipo colocando a cereja no bolo que o bolo já estava feito, mas são ajustes que a gente foi fazendo. A agricultura regenerativa trabalha muito com o respeito dos sistemas naturais, né? Do ecossistema sendo um sistema complexo mesmo, né, Rodrigo? Tem alguma inspiração que vocês vão, né, na fonte buscar entender esses processos? Tem sim. E é uma inspiração muito simples e fácil de perceber. E o nosso bioma, ele é o espelho das práticas. A floresta, um sistema equilibrado, né? Ali um processo que foi evoluindo ao longo de milhares, centenas de milhares de anos, uma biocenose, uma interação de várias comunidades vivas ali, de manter uma interdependência entre elas. E a gente tem que entender esses processos e tentar abstrair daí os fundamentos que vão dar guiamento às nossas práticas a nível de campo. Óbvio que nós não vamos conseguir construir um ambiente de equilíbrio ideal, porque nós estressamos o ambiente, né? Nós agricultamos o ambiente. Mas a ideia é você mitigar o máximo possível esses efeitos de desequilíbrio, estimular a vida sempre, o tempo todo. E a floresta, nesse sentido, é o nosso espelho, né? Os processos que ocorrem ali são processos altamente sofisticados, né? Então tem que ter o olho um pouco mais afinado e perceber essas nuances e colocar em prática. Quando você vai para a floresta, dá uma cheirada, observa a formulação de agregados, a estrutura desses agregados, e vai para o teu solo, e o teu solo está um pouco parecido, já é um ótimo indicador. Um excelente indicador. A Fazenda Banhado Verde mantém uma pequena unidade onde são produzidos micro-organismos que auxiliam no combate de pragas e doenças no campo. Essa unidade é chamada de biofábrica. Isso. Aqui nós produzimos vida, né? O que seria isso? Aqui a gente multiplica isolados de alguns micro-organismos que a gente identifica com alto potencial de controle a nível de campo. Então nós pegamos um inóculo deles, colocamos um meio de cultura, aeramos, né, e colocamos numa temperatura adequada e por um período de 24, 48 horas nós multiplicamos eles de forma exponencial. Então é um micro-organismo que vai ajudar a combater uma praga, uma doença? Exatamente. Aquele fungicida normal que tu compra na cooperativa ou na companhia, a gente está produzindo ele de uma forma natural aqui. Então, na biofábrica, nós produzimos os isolados, né? Então, são micro-organismos multiplicados de uma forma isolada. Por ocasião da aplicação, a gente junta todos os isolados e aplica no campo. Aqui, esse substrato é um substrato sólido, né? Então, aqui a gente tenta reproduzir os efeitos que ocorrem na floresta, né? Então, são vários níveis tróficos que vão ser multiplicados aqui. Bactérias, fungos, protozoários, actinomicetos, né? Nematóides benéficos. Uma vez que a gente consegue ter uma boa multiplicação aqui, nós lavamos essa estrutura, tiramos toda a riqueza de vida que tem nela e inundamos também nos campos de produção, em forma de comunidades, né? Outro diferencial que a gente tem aplicado de uma forma bem prática são os testes biológicos, né? Os tratamentos de semente biológico. Nós não usamos tratamento químico em semente, justamente para, digamos, impedir que esse tratamento iniba as interações que a gente quer a nível de raiz, né? Principalmente as plântulas, elas têm intervalo de 15 dias no máximo, assim, elas conseguem estabelecer o máximo de relações possíveis em termos de rizosfera, e são essas relações que elas vão levar ao longo de todo o estágio vegetativo, né, de reprodução. Então a gente identifica quais são as bactérias com alto potencial de associação a nível de raiz e tenta inundar no sulco de plantio, só com tratamento biológico. Nós estamos aqui numa área que vai em milho, né, onde tem um mix de plantas, né? A propriedade trabalha em cobertura com mix de plantas, seja no outono, seja no inverno, né? Um dos princípios é sempre ter o solo coberto, fazendo a sobressemeadura antes mesmo da colheita das culturas anuais, milho ou soja, fazendo sobressemeadura. Aonde não é possível, logo na sequência da colheita, faz a implantação de plantas de cobertura. Aqui tem uma cobertura com aveia,
nabo e ervilhaca. Servirá de base para o plantio de milho, né? As gramíneas serão dessecadas, mas será feito o plantio no verde, no nabo e na ervilhaca. A mesma operação que faz o plantio vai fazer a rolagem dessas plantas de cobertura. Vai fazer, não é incorporada, né? O solo aqui de maneira alguma é revolvido, né? A rolagem das plantas de cobertura, simultânea à operação de plantio, traz alguns benefícios, né? A planta começa a decomposição, a liberação dos nutrientes logo na sequência, mas principalmente relacionada à operação de plantio, que é algo inovador da propriedade. Com grande volume de palha, é um desafio fazer o plantio, né? E essa operação simultânea rola as plantas de cobertura no mesmo sentido do plantio. Facilita muito a operação de plantio. Então essa operação simultânea, que é feita com máquinas adaptadas na propriedade, que planta mais de 1.000 hectares, mas é facilmente adaptável a outras propriedades, pequenas e médias propriedades do estado. Como é que é a produtividade aqui na propriedade e o controle de doenças, de pragas, né? A quantidade de insumos que vocês têm que usar, já tem resultado dessa agricultura regenerativa? Com certeza, isso nos anima muito, né? A buscar cada vez mais entender esses processos e fortalecê-los, né? Os resultados econômicos, eles vêm de uma forma assim muito rápida, porque serviços que você teria que gastar para tê-los, né, insumos, você tem, o ambiente vai te promovendo isso, né? Os serviços ecossistêmicos vão te fazendo isso de uma forma gratuita, né? Então é economia, em linhas gerais. Mas além da economia, é um processo de construção, de melhoria. Então todo ano você está com um solo melhor. Embora você entropize, você colha, você tire uma grande quantidade de nutrientes, mas o solo está sempre melhor, está sempre mais ativo, mais vivo. Óbvio que em alguma situação, quando a coisa dá uma derrapada, você tem que corrigir com o químico, né? Mas de uma forma muito bem pensada, muito bem programada, né? Com bastante critério. Rodrigo, como é que você vê o futuro da agricultura no Brasil, o futuro da agricultura em Santa Catarina? Eu acho que eu sou um otimista nato. Eu acho que nós temos uma contribuição muito grande para dar, em termos de Estado, em termos de país, em termos de mundo. Essa agricultura é uma agricultura do futuro, uma agricultura que vai produzir alimentos saudáveis, alimentos mais ricos nutricionalmente e gerando sempre menos impacto. E de lambuja, digamos assim, nos dá ainda a mitigação dos efeitos de aquecimento global, em função da incorporação de carbono. Então eu não vejo de outra forma, a agricultura do futuro. A edição de hoje do SC Agricultura está terminando, mas você pode continuar bem informado seguindo as contas oficiais da EPAGRE. Fique sempre atualizado sobre agricultura, pesca e pecuária catarinense. Semana que vem estamos de volta. Obrigado pela companhia de sempre. Tchau!